E esta é uma data que está no calendário, mas acima de tudo, está em nosso coração. Afinal, estamos felizes e gratos a Deus pelo pastor, anjo da igreja, que o Senhor levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. É neste momento que vemos o quanto Deus é maravilhoso e que realmente sabe o que faz, nos concedendo um líder tão amável e comprometido com a obra do Senhor. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, até por incompreensão, para que chegasse até aqui. Mas também sabemos que o nosso Deus esteve ao seu lado, lhe apoiando, aprovando suas obras e abençoando seu ministério. Afinal, foi para isto que ele lhe chamou. Ele conhece o seu coração, seu testemunho, seus dons. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para estar na posição que Deus lhe coloca. Saiba, pastor, que os seus ensinamentos, seus exemplos de fé e de amor ao próximo, bem como o de temor a Deus, vêm sendo seguidos pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou até hoje. Por isto, nesta data, o nosso desejo era o de lhe dar um grande presente, porque grande também é a nossa gratidão. Mas Deus sabe todas as coisas e certamente tem lhe abençoado e preparado muitas outras bênçãos para a sua vida. Assim, oferecemos esta homenagem com a nossa palavra de reconhecimento e de carinho pelo pastor maravilhoso que o Senhor tem sido. Que Deus continue lhe abençoando ricamente, ao Senhor e à sua linda família que caminha ao seu lado. Deus recompense por tudo que pôde nos transmitir e pelo seu zelo com a santa obra de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Então, assim, um pastor muito próximo. A forma que ele nos recebeu na igreja, ele não viu os nossos defeitos, né? Demonstrou o amor e o carinho para comigo, para com minha família. Só Deus pode pagar, tanto a ele como a irmã Terivânia. É um homem de Deus, realmente. É um amigo. E eu creio que ele é um instrumento muito usado por Deus. Fez algo por mim. Ele sabe ouvir e ele se preocupa com a obra. Nunca ouvimos um não da parte dele. Vai fazer muita falta na igreja, né? Um homem realmente próspero no sentido espiritual. E que ele mantém o mesmo padrão de qualidade de pastor que ele é. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. Eu admiro pela sua simplicidade, um homem muito simples, muito humilde, pela sabedoria, por prezar a palavra em primeiro lugar. Eu acho que isso são as maiores qualidades que o pastor Israel tem. Assim, é um pouco do que o Fábio falou, né? Eu admiro muito a forma dele falar,
a forma que ele se expressa com as pessoas, né? Ele sabe colocar as palavras ele sabe falar na hora certa e no momento certo, sem magoar ninguém, sem ofender ninguém. Olha, eu vejo o pastor Israel um homem sábio, né? Sabedoria de Deus mesmo, um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus, né? Em todas as pregações que eu assisti dele, que eu ouvi, praticamente eu não vi assim nenhuma pregação repetitiva e pregações, né? A palavra dirigida mesmo para a igreja mesmo, o povo de Deus. Ele é um homem de Deus, né? Um homem que nos ensinou muito, né? Tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida sentimental. O pastor Israel ajudou muito no nosso casamento, né? Nos deu muitos conselhos, ele foi nosso amigo, uma pessoa que, além do normal, né? Um homem de Deus mesmo. Pronto, eu vejo ele como um homem de Deus, que Deus trouxe para a nossa igreja, que nos abençoou durante esses anos, né? Com os ensinamentos, com a sua vida, com o seu exemplo de vida. O pastor Israel é um líder espiritual que se dedica à igreja, é um pastor, verdadeiramente pastor, aquele que vai atrás das ovelhas, conversa, procura ajudar, intercede, faz o trabalho de verdadeiro pastor. Bom, pastor Israel, como meu esposo falou, ele é um líder espiritual de referência, né? Um pastor íntegro, um paizão, né? Ele não faz não só o papel de pastor, mas também de pai com suas ovelhas, aconselhando, orando, vivendo as nossas aflições, nossas tribulações. Tenho o pastor Israel como um grande exemplo de vida, um homem de Deus, um homem que eu admiro muito, um homem que nos ajuda, né? Em todos os momentos que nós precisamos, ele sempre está ali a nos ajudar. Pastor Israel, você é um homem de Deus, viu? Um homem sábio, conhecedor da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e um grande pai de família, um bom esposo, e um amigo, né? Um amigo da igreja de todos nós. Olha, eu vejo ele como uma pessoa, você vê ele assim, ele é simples, não é uma pessoa exaltada. Eu não tinha conhecimento com ele, mas vai completar 3 anos que estamos nos congregando na 2000 e me surpreendeu muito pela idade dele e aquela capacidade, viu? Espiritual e material. Pois o pastor Israel hoje eu considero ele um homem, um pastor, um homem muito culto, né? Capacitado, um pastor com condições de fazer a obra do Senhor com muita alegria, apesar de ele ter muita capacidade no seu trabalho evangelístico, no seu trabalho pastoral, ele é uma pessoa humilde. Eu vejo o pastor Israel como um homem escolhido por Deus para liderar, tem capacidade e Deus tem sido muito bom com ele. Eu creio que ele sabe que o Senhor tem algo muito especial na vida dele, as promessas de Deus vão se cumprir certamente. Eu vejo o pastor Israel como um líder nato. Ele é um pastor que realmente apacenta ovelhas. Ele é aquele pastor que bota a ovelhinha no ombro, leva de volta para o aprisco e ele cuida da ovelha, ele passa o bálsamo, a ovelha fica curada. Ele nunca se negou a ajudar nenhuma de suas ovelhas. Eu vejo o pastor Israel como um homem de Deus, né? Que Deus trabalhou na vida dele para ele vir para essa nossa igreja. E ele Deus abençoe muito ele aqui na congregação. Tanto que ele passou 6 anos, né? E 1 mês.
E ele é um homem, ele é único assim, né? No meu ponto de vista. Eu acho que uma palavra que define ele é amigo, porque ele sempre está junto ao nosso lado, sempre incentivando e apoiando a toda a igreja. Eu vejo o pastor Israel como um amigo também. Ele é nosso conselheiro. Durante 6 anos ele nos deu bons conselhos e nos ajudou sempre. Como uma pessoa honesta, muito responsável e muito interessado na obra de Deus. Um servo de Deus, um amigo, assim, tudo a gente pode contar com ele, todas as horas, na igreja, o que for preciso, a gente pode contar com ele. Eu vejo o pastor Israel como um homem de Deus e um homem que tem um exemplo realmente a ser seguido por todos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Israel, eu agradeço muito a Deus, agradeço ao pastor Israel, a sua família, né, porque me acolheu quando eu cheguei aqui nessa terra. Eu até falei para ele que eu era peregrina aqui nessa terra, aí ele com todo amor e carinho, e a irmã Terivânia nos acolheram com muito amor e carinho. Então eu louvo a Deus pela família do pastor Israel. Ele nos ensinou muito, né? Ele nos ensinou na nossa caminhada cristã. Ele nos ensinou a amar mais, a ser mais paciente, a ter mais temperança, né, com as outras pessoas. Assim, foi um grande aprendizado. E ele confiou em nós, né, nos confiou a obra. E a gente é assim... Nesses 6 anos ele trouxe, em primeiro lugar, o exemplo de pessoa que ele é, né? Um homem de Deus que somos humanos, cometemos falhas, mas eu vejo nele um grande exemplo ao longo desses 6 anos que convivemos com ele, né? Trouxe um referencial como bem dito, um pastor que exerce a função do pastor como a Bíblia nos ensina. Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Então isso são poucos os pastores que têm essa atenção. Independente da condição financeira, independente da sua posição social, o pastor Israel, ele tem isso em teu coração. Bom, eu tenho um pastor que marca também a questão dele ser uma pessoa simples. Uma pessoa que sabe exortar sem o membro perceber e as pessoas perceberem que está sendo exortado. Ele sabe usar as palavras certas, né? Uma pessoa assim, dirigida mesmo pelo Espírito Santo de Deus para saber lidar com as pessoas, né? Como meu esposo disse, ele não faz acepção de pessoas. Eu passei por muitas dificuldades durante esses 6 anos. Eu confesso que quando o pastor Israel chegou na nossa igreja, eu disse assim, olha, eu vou ajudar. Só que ele me ajudou muito mais do que eu o ajudei, né? Em momentos de muita dificuldade que eu passei, eu me lembro que aqui em casa, aqui ainda estava no tijolo, muito morto aqui ainda, no cimento, e eu subi aqui e eu liguei para ele. Eu disse, pastor, eu estou passando por uma dificuldade grande. E ele perguntou, você está onde, Aristóteles? Eu disse, eu estou aqui no 3º andar do prédio do meu pai. E ele disse, eu estou indo para aí. Eu digo, não, pastor, não precisa você vir. Eu estou bem, só estou aqui para mim ficar um pouco só, pensar um pouco. Então, pastor Israel para mim foi isso. Sempre que a gente precisava dele, ele sempre estava ali. Perguntava como é que a gente, onde é que nós estávamos, e dizia, eu estou indo para aí. E prontamente estava à disposição da gente. Então eu tenho
pastor Israel como, além de pastor, um grande amigo. É um homem que verdadeiramente é enviado por Deus para cuidar das ovelhas. Muita experiência na parte espiritual e conhecimento da palavra de Deus e uma amizade muito grande. Uma amizade muito grande, como um amigo, um grande amigo. Já vou completar, já tenho mais de 70 anos, mas eu gosto sempre de respeitar. Eu respeito muito o pastor Israel como meu pastor. É amigo, é prestativo. Já essa semana eu pedi para ele vir aqui para orar pelo pastor Damião. Ele veio e, por sinal, o Senhor operou grandemente. Sentimos muita alegria do Espírito Santo, né? Então é nessa hora que a gente conhece o tipo de pastor que você tem. Ele trouxe uma experiência muito boa, inclusive nós estudamos muito bem. Ele fez um trabalho, nós fizemos um trabalho junto na comunidade, e lá nós temos hoje um projeto social, graças ao nosso pastor, o apoio que ele nos deu ali, eu e minha esposa ali na comunidade do Vicente Pizuma. Um homem dedicado na obra, que não mede esforço, que não tem hora para atender às necessidades das suas ovelhas. Eu vejo nele um homem de Deus. Depois que o pastor Israel chegou aqui, eu fui muito edificado. A minha vida espiritual entrou em ascensão. O pastor Israel me honrou muito. Me honrou, me deu alguns atributos, eu fui muito feliz. Eu me saí muito bem, ele sempre me orientou muito bem. E eu aprendi muito com ele. Eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar ao pastor Israel, que depositou muita confiança em mim. O que ele trouxe para a gente esses 6 anos foi algo assim muito especial, de como ele trabalhar, né, na liderança, como ele viu como a igreja estava precisando, e ele trabalhou bastante nisso, deixou uma obra muito grande, né, nessa congregação.